Lucas, capítulo 7, verso 36, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por trás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? O amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E o que estava com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Amém? Eu quero que você, junto comigo nesse momento, faça uma oração ao Senhor, para que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, colocar diante de Deus essa palavra. Senhor nosso Deus, nós queremos aqui, ó Deus, nos esvaziar de nós mesmos, colocar diante do Senhor a palavra, Senhor, que está no meu coração durante todos esses dias. Ó Deus, e clamando pela Tua presença, meu Deus, que fale conosco, que não venha sair de mim nada, ó Deus, que não venha de Ti, mas que venha o Teu Santo Espírito a falar através de nós. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua majestade. Estamos aqui, tanto eu quanto cada um que nos assiste, e cada pessoa que se encontra aqui nesse templo, Senhor. Necessitamos ser saciados pela Tua presença. Fala conosco, mais uma vez, Espírito Santo de Deus. Ciente que Tu és um Deus presente, um Deus conosco. Nós colocamos tudo diante do Senhor, esta palavra, que o Senhor venha fazer em nossos corações, a revelação dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui poderia elogiar ou dar algo, ou até mesmo agradecer alguém que não te fez nada? Quem de nós faria isso? Chegar numa atitude de entrega, de adoração, uma pessoa que nada te fez, de agradecimento. Quem de nós faria isso? Interessante, ontem, acho que poucos de nós faríamos isso, né? Ontem, eu e meu esposo, nós saímos para resolver algumas coisas e fomos em uns 2 lugares aqui no Nelson Costa. E um lugar que eu fui, passei, eu conversando com ele, me distraí e deixei o celular em cima desse lugar, desse local, que ficava mais para a rua do que para dentro da loja. O irmão Sérgio passou na hora e nos viu ali.
E então ali a gente distraído, falamos com o irmão e esqueci o celular na loja. Só que ali foi tão rápido que eu realmente fui tão focada no que ia fazer no centro e segui adiante. Chegou no centro, fomos em 2 lojas, encontramos um amigo, batemos papo, conversamos, né? E fizemos tudo o que precisava fazer. Foi aí uma cerca de 1h30 a 2 horas. E quando chegou dentro do carro, estávamos indo para minha mãe. Eu disse, não falei com meu filho essa semana, com o Diego, né? Vou ligar para ele agora. Sentei no carro, que eu procurei o celular, nada do celular. Eu disse, pastor, ele, ai filha, de novo. Já estávamos lá na Princesa Isabel, bem distante. E ele disse, de novo você esqueceu o celular? Seu celular está na bolsa, porque eu sempre digo que não tem, mas ele está na minha bolsa. Eu disse, dessa vez é sério. O celular não está na minha bolsa, né? Para muita gente pode não parecer nada, mas o celular eu nem terminei de pagar ainda, né? Ele é novo. E nós ficamos naquela tensão, né? E eu disse, volta para o centro. E voltamos para o centro, fomos nas 2 lojas e nada. E eu esqueci completamente da última loja que eu estive. E lembrei só de algumas outras. Aí peguei a sacola, olhei o número da loja aqui no Nelson Costa, liguei para lá, ela disse, não, aqui você não deixou, mas deixe seu número. Eu ligava para o celular, ligava, e ele não respondia. O que acontece? Eu parei por um momento e falei, Espírito Santo, o Senhor sabe quem está com esse celular, o Senhor sabe onde eu deixei. Faz essa pessoa atender, por favor. Me perdoa se eu fui displicente. E aí, que é uma coisa que eu detesto dar é prejuízo. E aí, naquele momento, eu liguei. Aí a pessoa imediatamente, pode vir buscar seu celular, você já deixou aqui. Você deixou aqui. E falou o nome da loja, né? Eu vou dizer aqui a loja, porque a loja Oliveira, né? De materiais elétricos. Aí ele disse assim para a gente, aí meu marido, nossa, eu agora só vou comprar lá nessa loja. Nossa tendência é essa, entende? A nossa tendência é só ser grato quando alguém nos faz algum benefício. E eu disse a mesma coisa, nossa, eu também só vou comprar nessa loja. E quando chegamos lá, ele disse, não, mas eu só saio daqui 5 horas, mas se a senhora puder vir agora, porque eu preciso te falar o que aconteceu. O celular praticamente ficou na rua. Ele ficou na rua, porque tinha uma faixa que cruzava e o dono da loja, ele não via o celular. De forma alguma ele enxergava. E ele começou a ouvir tocar, ele, mas o que é que ninguém atende esse celular? E ao lado tinha uma loja com muitas pessoas consertando bicicleta e ninguém via. E aí foi quando ele atendeu uma outra pessoa e essa pessoa falou assim, olha o seu celular aqui. Ele disse, não. Aí ele pensou que era o penúltimo cliente que ia saindo. Ele falou, ei amigo, seu celular. Ele disse, não é meu. Aí ele lembrou, imediatamente eu liguei novamente, ele lembrou que era meu. E assim a gente é grato, quando as pessoas nos fazem algo. Mas eu quero falar hoje, aqui, de algumas atitudes de uma pessoa que não fez nada, né? E ainda não tinha feito, Jesus ainda não tinha feito nada por ela, que me chamou a atenção na vida dessa mulher, algumas coisas. Jesus até ali não tinha feito nada por ela. E ele tinha ido na casa de um fariseu, ou seja, uma pessoa de nome, uma pessoa que sabia que quando recebesse um visitante, teria que receber ele, né? Era costume da época, lavar os pés, mostrava uma questão de humildade, né? E agradecimento por aquela pessoa que chegava na sua casa, beijar o rosto. E ali aquela pessoa nada fez, aquela mulher sabendo, e a Bíblia nos mostra que ela era uma mulher pecadora. Ela era uma mulher pecadora, como dizia, não se fala qual tipo de pecado. Algumas pessoas começam a imaginar que era o pecado da prostituição, mas a Bíblia não relata isso. E pelo texto a gente pode entender aqui que isso se passava, não era aquela outra pecadora, a Maria, né? Não. Aqui esse texto tudo mostra que passava ali na cidade de Naim. E aquela mulher sabendo,
de quem estava ali na casa daquele homem, ela prontamente foi ali para adorar. Então hoje eu quero falar dessa mulher e quero dar o nome dessa mensagem, pequena mensagem, que eu acredito que vai entrar em nossos corações, como uma adoração extravagante, um reconhecimento por alguém que ainda não, de forma alguma, tinha mostrado nada para ela. E esse texto nos mostra aqui, no verso de número 37, que ela ouviu falar que Jesus estava na casa daquele fariseu. E ela imediatamente se colocou aí para aquele lugar. Aquela mulher, ela não temeu que as pessoas poderiam falar dela. Ela sequer, teve medo naquele momento. Só ela reconheceu que ali estava um homem, que ela poderia adorar, não como se ainda que ela fosse uma mulher da prostituição, a Bíblia não relata dessa forma, mas não era um homem que ia usá-la, ia largá-la, e ia depois denegrir a imagem dela. Mas aquela mulher estava ali para adorar, sabendo que aquele homem poderia satisfazer os desejos dela. E nós estamos vivendo um tempo onde essa mulher me retrata aqui, sabe? Uma igreja. Eu não quero falar da igreja desse templo aqui físico, mas eu quero falar da igreja nós como igreja. Quais são as atitudes que nós temos que ter num tempo como esse? A primeira atitude dela foi de entrega. Derramar óleo, unguento, como diz a Bíblia, era algo muito tremendo. Era caríssimo aquilo ali. E essa mulher, ela no ato de generosidade, ela se dispôs a entregar o melhor para Jesus. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas estão falando muitas coisas, ou até condenando pessoas que dão generosamente, colocando nomes, e outras pessoas que estão ali só para olhar o que acontece, como foi o caso de Simão. Mas eu não quero me ater muito a Simão. Para mim, Simão, aqui a atitude de Simão, ela representa a atitude do inimigo. Não que ele seja, mas essa atitude do inimigo, de nos apontar, de olhar com uma certa religiosidade, de olhar a maneira como o outro adora, como não adora. Porque a maneira que eu adoro, eu não vou ter tempo, na medida que eu adoro, aquela mulher estava adorando ao Senhor. Ela não estava tendo tempo para ver quem não estava adorando. Então ela ali chegou na presença do Senhor e o adorou. E nós como igreja muitas vezes estamos tão apegados à nossa aparência, à maneira como nós vamos nos portar, o que as pessoas vão falar, o que vão dizer, e a gente não se entrega totalmente como deveríamos ao Senhor. Nós pegamos muitas vezes a atitude de Simão, uma atitude, eu dizia farisaica, conhecia muita palavra, conhecia tudo, mas não praticava. E aquela mulher, na humildade dela, ela abençoou com o melhor que ela tinha. Ela poderia temer, imagina, a atitude farisaica ia dizer, nossa, mas os pés sujos. Naquele tempo, as estradas tudo de muito barro. As sandálias eram abertas. Então, muita poeira na estrada. Agora veja a atitude de quando ela entendeu que estava ali. E também não era agradável para uma mulher soltar os cabelos em público. Certamente que ela já tinha uma fama. De repente, ela teria uma fama. Ela poderia temer o que Jesus faria com ela, o que aquele homem poderia fazer com ela, quando ela soltasse os cabelos e fosse enxugar. E ela se lançou na presença dele, se derramou. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas não se deram conta ainda que Jesus nos parou para um propósito. Jesus desmanchou toda a estrutura da igreja, das igrejas. Desmontou tudo
para que nós pudéssemos tão somente adorá-lo como ele merece. Chegamos a um tempo onde ficamos muitas igrejas, aleluia, glória a Deus. Mas havia muitos congressos, havia muitas festas, havia muitas pessoas de renome vindo pregar, pessoas conhecidas na mídia, pessoas que todo mundo queria até se soubesse, não, eu pago quanto for, mas eu quero ver essa pessoa pregar. E passava. Maravilhoso congresso, foi uma bênção. Nossa, eu quero estar, maravilhoso. Mas ali era só uma emoção. A adoração sempre ficava esquecida. A adoração sincera ao Senhor estava esquecida. Havia tudo naquele lugar, havia tudo nas igrejas. Mas muitas vezes no nosso meio, na nossa casa, na nossa vida, estava faltando entender que Jesus estava ali. Jesus estava esquecido. E essa foi a atitude de Simão. Ele esqueceu que Jesus estava ali. E aquela mulher, chamada pecadora, uma pecadora, a Bíblia não cita nem o nome dela. Ela se derramou. Ela reconheceu o senhorio de Jesus. Ela reconheceu quem estava ali, quem podia realmente mudar a história dela. Trazer transformação para uma vida que vivia vazia, sedenta de algo. Sabe, de repente ela tinha tantos complexos dentro dela, porque as pessoas apontavam. De repente ela teve uma história de infância muito sofrida, não foi ensinada como deveria. Mas ela reconheceu quem era Jesus e que ele podia dar aquilo que aquelas pessoas, aqueles homens, que assim fosse, né, se fosse o caso, não puderam dar a ela. E nós estávamos aqui como igreja, hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas ainda, parece que muitas pessoas não se deram conta que Jesus parou tudo para que nós pudéssemos adorá-lo. Entregar uma verdadeira adoração a Ele. E eu não falo de adoração chegar aqui em cima e cantar músicas. Eu não estou falando que isso é uma adoração. A gente está aqui prestando um culto, não é nada disso. Eu falo adoração da gente, a entrega a gente do dia a dia. Toda pessoa abençoadora, ela é doadora. Todo adorador, ele é doador, ele se entrega. Jesus era um doador, um abençoador, um adorador. Está faltando muitas vezes ainda, muitas pessoas, muitos de nós não vimos ainda, não enxergamos que Jesus nos quer aos pés dele. Ele quer a igreja dele adorando a ele. E essa adoração não pode se restringir ao momento que nós cantamos algumas músicas. Não. A adoração ela vai mais além. Como que podemos adorar? Como podemos dizer que adoramos se nossa vida se restringe a chegar só num culto, cantar uns louvores e ir para casa? E o que é que nós temos feito como adoradores, com tudo que nós temos recebido desses grandes homens e mulheres de Deus? Eu não tenho nada contra você ir assistir uma pessoa que realmente tem um grande conteúdo teológico. Não, nós precisamos aprender. Mas o que é que nós como igreja temos feito com isso? Nunca se falou tanto, nunca se teve tanto conhecimento. E nós sabemos que isso é um sinal da vinda de Jesus. Em todo lugar você abre o Zap, você abre ali a internet, você vê várias maneiras de você aprender mais, de nós aprendermos mais. Mas eu pergunto, o que estamos fazendo com tudo isso que estamos aprendendo? Onde está a nossa vida de entrega? Será que nós já nos aparamos para perceber que Jesus parou tudo? Deus parou tudo através dessa pandemia para que nós nos lançássemos aos pés dele? Alguns reconheceram isso, outros não reconhecem. Outros ainda estão vivendo como ali nos tempos de Noé, fazendo planos, projetos. E não é errado nós fazermos projetos, mas devemos tão somente saber por que nós estamos aqui.
Adorador? Será que nós somos mesmo? Será que temos vivido uma vida de entrega ao Senhor, com tudo aquilo que Ele tem feito por nós? Você pode parar e pensar em um momento de alguma bênção que Deus tenha te feito. Ao longo da sua vida, se você retratar, você vai retratar mais de 10, 20 bênçãos. Porque muitas vezes nós chegamos à presença dEle para pedir e para pedir. E eu já ouvi pessoas, e eu já falei isso também, eu digo, poxa, tem pessoas que só ligam para a gente para pedir. Só lembra da gente quando quer uma oração. Só lembra da gente quando quer que alguma situação se resolva na vida dela e quer a nossa intervenção. E nós não gostamos disso. Muitos de nós, a gente tem esse prazer porque é o nosso papel, mas muitos de nós, se alguém ligar para você só para pedir um dinheiro emprestado, alguma coisa, você não vai gostar. Nós queremos sempre ser lembrados, Jesus quer ser lembrados. Nós nos retraímos, mas nós não lembramos daquele que nos deu tudo, que tem nos dado tudo. Quarta-feira eu fiz 53 anos de idade. E eu nunca meditei tanto, enquanto Deus tem feito na minha vida, como agora. Em minhas atitudes, eu trago para mim também. E já vem um tempo eu dizendo para a igreja, eu não quero festa, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu sempre dizia para o meu marido. Porque tudo que a gente quer está aos pés de Jesus. Eu disse, Ele já me deu tudo o que eu queria. Ele tem me dado dia após dia. Sabe? Os desejos mínimos, aquilo que eu penso e eu nem falo para ninguém, Jesus vem e realiza. E no dia do meu aniversário, quarta-feira, eu saí andando, eu fui fazer uma caminhada e eu disse, Deus, eu quero tanto viver esses meus últimos dias de vida, eu não sei se eu vou passar por essa pandemia. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã, não é verdade? Mas eu digo, Senhor, até o meu último respirar, eu quero que o Senhor coloque pessoas que precisam, que querem ouvir do Senhor. E eu pensei, fiz minha oração de manhã e saí andando, mas nem imaginava o que ia acontecer. E quando eu ia passando assim, mas o caminho era reto, mas eu não pude nem observar aqueles jovens vindo na minha frente. E quando eu me deparei com ele, já estava bem próximo e foi imediata a minha reação. Por gentileza, posso falar com vocês? Aí eles, pode. Eu disse, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Mas por favor, não me responda, só pensem. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o projeto da sua vida? Não me respondam. E sinceramente, olhando a imagem daqueles jovens, ali a gente já pode ver, não vai durar muito tempo de vida. E eu comecei a falar de Jesus para aqueles jovens. E eles ficaram com os olhos assim muito abertos, me olhando e vidrados. E um deles querendo segurar as lágrimas. E naquele momento eu dei lugar a Jesus falar com aqueles jovens. Nesse tempo que nós estamos parados, vamos para 4 meses. Como tem sido a nossa adoração? A nossa adoração tem sido como a daquela mulher que reconheceu que Jesus estava ali. Eu fico meditando nisso na minha vida. Meu Deus, não me deixe em nenhum momento esquecer de nenhum dos seus benefícios para comigo. Porque nós temos tendência a esquecer de tudo que Jesus faz em nossas vidas. Temos dificuldade, estamos vivendo um tempo difícil. Estamos assim, um tempo onde muitas vezes a nossa mente fica conturbada. Nós temos sido bombardeados muitas vezes pelo inimigo. E o inimigo, como eu falei aqui, retrata, né, as atitudes de Simão.
E Ele tem bombardeado a nossa mente em todo o tempo. Mas qual tem sido a nossa atitude como igreja? Qual tem sido a nossa atitude? Como nós temos se colocado na presença do Senhor? O mundo nos aponta. O mundo está nos olhando. A Bíblia diz que não se pode esconder uma candeia nos alqueires, não é isso? E muitas pessoas são como tochas que estão apagadas ou se apagando. Porque esqueceu da essência. Porque Jesus não nos chamou simplesmente para estar num templo e com um título de cristão. Ele nos chamou para uma vida de adoração. E essa vida de adoração requer andar com Ele, estar com Ele, reconhecer o senhorio dEle, a grandeza dEle, a bondade dEle, a fidelidade dEle, tudo que Ele tem feito. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Nesse momento, tempo de angústia para muitos. Tempo de incertezas. E o que fazemos diante das incertezas, da angústia? O que devemos fazer diante das incertezas e das angústias que vivemos? E de repente você ouve essa mensagem, mas amanhã ou depois você já vai ter esquecido do que nós devemos fazer. E Paulo e Silas, eles estavam na prisão. A Bíblia nos relata isso em Atos. Não me recordo agora. Mas eles estavam na prisão angustiados. Mas ali eles adoraram. Eles buscaram a adoração e ali as cadeias quebraram. Quando nós adoramos, e eu volto a dizer que a adoração não é chegar aqui nesse púlpito e cantar. É uma entrega diária, dia após dia. São atitudes que nós temos na nossa caminhada de entender, de ser sensível. E entender a quem nós devemos dar honra. Muitas vezes, nós estamos vivendo um tempo que não estamos sensíveis nem para com aqueles que nos cercam. Nem para com a nossa família mesmo. Estamos insensíveis. Insensíveis para colocar Jesus, está lá, estamos vivendo ainda uma fachada. Queremos estar arrumados, prontos. Muitas vezes como estávamos nos congressos. Vamos arrumar cabelos, vamos nos preparar, vamos ver que roupa. E o interior nosso como estava? E será que muitas pessoas ainda não se deu conta e não disseram, por que será que Jesus permitiu tudo isso? Simples. Porque Ele quer a nossa adoração. Ele quer a nossa entrega. Ele quer que a gente volte à essência do verdadeiro evangelho, que é uma vida de entrega diária a Ele. É uma vida de renúncia. Sabe, é uma vida voltada para buscar a presença dEle. Jesus para tudo para dizer, ei, eu quero que você esteja comigo. E muitos de nós ainda não entendeu isso. O resultado de andar com Jesus nos faz sensíveis à dor do outro. Jesus era um adorador, ele sentiu sensibilidade por aquela mulher. E nós vimos ali, aquela mulher, ela reconheceu quem ele era. Ela entregou, ela se tornou uma mulher, você pode ver cá no final, uma mulher que diz assim, que ele disse para ela, olha, vai, a tua fé te salvou. Muitas pessoas hoje, infelizmente, não estão tendo fé. Em meio das dificuldades já fica apavorado. Porque ela não tem uma vida de adoração diária ao Senhor. Há momentos que a gente passa por dificuldades, sim, todos nós passamos. E Jesus entende isso. E Jesus entende que há momentos que a gente está bem abalado, mas em nenhum momento Ele nos deixa prostrados. A gente pode até, como adorador, parar e ficar triste, angustiado por um tempo. Mas não todo o tempo. Porque Jesus traz restauração, assim como Ele trouxe restauração para a vida daquela mulher. E Ele está trazendo nesse tempo uma restauração para a tua igreja. Ele quer restaurar a igreja, que sou eu e é você. Ele quer que a gente volte de novo ao início de tudo. Quando nós nos prostrávamos em obediência, em santidade ao Senhor.
em comunhão uns com os outros, mesmo longe. Na pandemia, muitas coisas Jesus vem revelando. Mas eu sempre digo que não importa como nós estamos, importa como nós terminamos. Se nós estamos esquecidos da verdadeira essência da adoração, nós podemos hoje voltar a essa essência. Porque Jesus falou assim, olha, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E nós estávamos muitas vezes levando a igreja, eu digo nós, como um clube, um lugar onde nós nos encontrávamos, como um evento, onde havia os grupinhos que se entendiam melhor que o outro, e de repente, era tudo sem raiz, sem base. Porque Jesus veio e desmanchou algumas coisas. E a gente sabe muito bem que nada se compara a estarmos falando aqui presencialmente do que falar numa live. Viver através de uma live. E quantas pessoas estão acomodadas ali na live só? Eu não estou falando de pessoas que não podem realmente, mas quantas pessoas estão acomodadas? E com isso a fé dela vai esfriando, esfriando e esfriando. E Jesus olha para aquela mulher e diz, a tua fé te salvou. Porque ela entregou verdadeiramente tudo, ela não temeu que as pessoas, ela não temeu. Será que aquela mulher temeria, vivendo nesse tempo, a pandemia? Eu vou tocar nesse homem, pode ser que eu fique com doença. Não é verdade? Hoje nós não podemos nos tocar. Porque se a gente tocar, pode ser que a gente pegue uma doença. E nesse tempo, será que essa mulher deixaria de tocar em Jesus? E por que nós, como igreja, estamos deixando de tocar em Jesus? Estamos esquecendo da verdadeira essência da adoração, que é tocar em Jesus. É deixar Jesus trabalhar em nós. É deixar Jesus transformar, sabe, o nosso quadro, a nossa maneira rígida de viver. É dar-nos um coração quebrantado, é dar-nos humildade para reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Não é simplesmente cantar, não é simplesmente vir ao culto, mas é transformar, se deixar ser transformado por Jesus. Ele disse assim para aquela mulher, olha, grande é a tua fé, os teus pecados estão perdoados. Em uma atitude de fé, nós podemos ser perdoados. E nós, como igreja hoje, estamos precisando de atitudes de fé que essa mulher teve. De uma verdadeira entrega. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar. Ninguém é tão sem talentos que não tenha nada para ofertar, para entregar. O problema é que nós passamos a acreditar que nós estamos aqui cantando para o homem. E nós pensamos que qualquer coisa que nós vamos fazer é para o homem. O nosso problema é que os nossos olhos só se concentram no físico, no visual. Esse é o problema hoje, esse é o nosso problema. E Jesus pergunta, será que quando Ele voltar, Ele ainda encontraria fé na terra? Quantos problemas estamos vivendo? Realmente a terra está se enchendo do conhecimento, da glória do Senhor. Isso prova que Ele está voltando. Mas também, quantas situações estamos enfrentando? Pessoas se desviando do propósito, do foco. Pessoas que acham que tem que ser daquele jeito, ou daquele jeito. Jesus vem e diz assim, olha, não tem que ser do jeito de ninguém, tem que ser do meu jeito. Simão, não é do jeito, você de repente, nós estávamos como igreja, como Simão ali. Olha só o que tem aqui na minha igreja, olha o que tem aqui, tem isso, tem aquilo. Olha isso, Jesus vem e fala assim. Eu não estou aí, eu não estou nessa programação. Vocês fizeram a programação, mas não me convidaram, disseram que era para mim, mas eu não estou.
Aí você se produziu, muitas vezes nós nos produzimos, nos colocamos, e eu não estou falando que é errado a gente se arrumar e se colocar apresentável, não. Mas nós fizemos isso para que os homens vissem. A atitude de Simão foi para que Jesus visse como era a casa dele. Mas ele esqueceu da adoração de quem estava ali. Nós precisamos entender que Jesus tem que estar no nosso meio. Jesus tem que estar na nossa casa. Está faltando em muita casa. Tem muita palavra de Jesus, mas está faltando Jesus. Em muitas vidas tem muita falácia sobre Jesus, mas está faltando Jesus. E um lugar sem Jesus se torna amargo. Fica um lugar ríspido. Um lugar insensível para com o outro. Um lugar de rigidez. Nesse tempo, Jesus está querendo que nós nos quebrantemos como essa mulher. Uma verdadeira adoradora. Uma adoração extravagante essa mulher fez. E a Bíblia relata e faz questão de dizer que ela era uma pecadora. E o inimigo muitas vezes faz assim, olha só quem é. É um pecador, é uma pecadora. Quem nos aponta assim é o inimigo. Mas Jesus não. De forma alguma nós chegamos à presença de Jesus para sairmos da mesma maneira. Quando nós chegamos numa atitude de adoração, de entrega a Ele, de forma alguma ficaremos da mesma maneira. Jesus nos transforma. E Ele fala para Simão: você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoado te são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Então ele disse à mulher no verso 48, perdoados estão os teus pecados. Ele disse para aquela mulher, mas o mundo, consequentemente, talvez ainda iria apontar ela. Mas aquela adoração extravagante que ela lançou aos pés de Jesus, fez toda uma mudança na vida dela. E eu acredito que, por que não dizer na família dela, na casa dela, nos planos dela. Que nós como igreja, possamos ter a atitude dessa mulher. Uma atitude de entrega. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não temer nada para estar aos pés de Jesus. Não temer nenhum tipo de situação para estar aos pés de Jesus. Porque o mundo, ele te atrai, ele nos atrai. Mas o que é que ele faz depois? Ele aponta. Se essa mulher fosse uma mulher, ela não relata que era da prostituição, mas de repente, quem sabe aquelas pessoas que estavam ali, já havia se deitado com ela e estava apontando também. É assim que fazem. Mas Jesus não nos condena. Ele transforma a nossa história. Ele transforma tudo aquilo que foi fracasso em vitória. E nós temos que parar e pensar. O eu vir ao culto significa que eu estou adorando? O eu cantar alguns louvores significa que eu estou realmente adorando, me entregando? Porque nós não estamos vivendo aqui como um ponto comercial. A igreja não é isso. A igreja é um lugar onde nós chegamos para ser, alimentados com a presença de Deus. E também para que a gente possa distribuir para aqueles que não têm. E o que nós como igreja temos feito? Muitas pessoas querem andar como ovelhas sem pastor. Aquela mulher reconheceu que ali tinha uma autoridade. Ali tinha um homem que tinha autoridade para mudar a história dela. E muitas vezes nós andamos como quem não tem autoridade. A gente fala de Jesus, mas não sai autoridade naquilo que nós falamos. Por quê? Porque nós não praticamos. Nós não reconhecemos o senhorio de Cristo muitas vezes. Precisamos reconhecer que Jesus quer estar na nossa vida. Precisamos reconhecer que Jesus permitiu, vou dizer que Ele provocou, mas que permitiu essa pandemia para provar a nossa fé. Para ver o que nós podemos entregar.
Porque no início da pandemia foi muita gente até guardando alimentos, estocando, porque achava que o mercado ia fechar. Então o egoísmo, ele está aí, ó. O egoísmo está notório na sociedade. Mas Jesus não quer que a gente tão somente, sabe, venha ao culto, ou que a gente fique vivendo um evangelho superficial. Ele quer um evangelho de entrega. Ele quer uma adoração sincera a Ele. Ele quer que nós sejamos sinceros uns para com os outros. Assim como aquela mulher não temeu o que as pessoas iam falar dela. Ela foi sincera, ela precisava de Jesus. E ela reconhecendo isso, ela não temeu o que iam pensar, o que iam falar dela. Ela simplesmente se achegou a Jesus e se derramou na presença dele. Que nós como igreja, a gente possa entender que o que Jesus requer de mim e de você nesse tempo é uma verdadeira entrega. É o ser um adorador, sabe, sem limites. Um adorador que tem uma fé inabalável nesse tempo. Ainda que a gente venha oscilar, passar por momentos tristes, angustiantes, mas o Senhor de forma alguma, quando estamos andando com Ele, mesmo na tempestade, Ele nos dá o alento. De um ano para cá, eu nunca fui tão tocada pelo Senhor como antes. Mas dia após dia, nos meus momentos que eu estou de fraqueza, de angústia, eu sinto o toque de Deus. Nós precisamos sentir o toque de Deus nesse tempo. Porque Ele vem para nos dar um renovo. O mundo nos aponta, mas Ele vem para trazer refrigério. À medida que nós nos entregamos e confiamos, Ele vem dar tudo que a gente precisa. O que é que nós temos dado ao Senhor? Qual é a nossa atitude? Precisamos pensar. Como temos nos movido? Não sabemos quando isso vai parar. Se vai até, algumas pessoas na época que começou disse que ia até junho. Nós já estamos em julho. Não sabemos, ninguém sabe, o cientista não sabe, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei, Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Nosso Deus é o mesmo. Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e o Deus de eternamente. E o que Ele fez na vida daquela mulher chamada pecadora, no momento presente. O passado dela a condenava, mas depois Ele disse: vai, a tua fé te salvou. Então eu sinto que o futuro dessa mulher, pela atitude de fé dela, simplesmente foi promissor. Porque ninguém chega na presença de Jesus e ganha o perdão de Jesus para ficar da mesma forma. Eu volto a te perguntar, você já provou alguns milagres de Jesus na sua vida? Já? E o que é que você tem feito com esses milagres? Muitos milagres Ele quer fazer na minha vida e na sua vida ainda. Tem muita coisa para Jesus fazer. Mas nós precisamos a cada dia nos entregar numa atitude de verdadeira adoração a Ele. Amém? Que nós possamos ficar de pé. Você que me assiste na sua casa, eu gostaria que você colocasse, nesse momento, nessa atitude de olhar, ouvir bem. Como nós vamos cantar esse louvor nesse momento e como estava a sua vida, ou como está a sua vida agora. Como está a sua vida? De repente pode estar em pedaço. Pode ser que o mundo já te deu um veredito, já deram um decreto sobre sua vida, mas a última palavra para mim e para você vem do Senhor. Ele pode te dar aquilo que você precisa ainda. Depende da sua atitude. Depende da sua maneira de enxergar o Evangelho. O Evangelho não é um Evangelho que nós vivemos, que estávamos vivendo, encarando as coisas como uma obrigação muitas vezes, ou para ser vistos por pessoas. Não, o Evangelho é uma entrega verdadeira para o Senhor. Eu me entreguei, por isso eu não retrocedo. Por mais que o mundo me aponte, me acuse, eu sei a quem eu tenho crido, eu sei a quem eu vivo, eu sei a quem eu pertenço. Senhor, coloca a mão no seu coração nesse momento.
Senhor, nós queremos nos apresentar a Ti, Senhor, nesta noite, Pai. Ó Deus, como um verdadeiro adorador. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos faça, Pai, ser como uma pessoa que se entrega dia após dia na Tua presença, até o último dia da nossa vida. Nós queremos decretar, Senhor, o Teu poder, o Teu governo, a Tua majestade, a Tua fidelidade, a Tua bondade, a Tua longanimidade, Senhor. Nós queremos nos apresentar a Ti assim, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, se como igreja nós ainda não atentamos para isso. E nós pedimos nesta noite, ó Deus, a Tua palavra diz que até o desejo de adorar vem de Ti. Coloca em cada um de nós, Senhor, essa essência da adoração, essa vida de entrega, Senhor, todos os dias, assim como o Senhor se entregou, sem que nós merecêssemos de forma alguma, e o Senhor se entregou pela nossa vida, Pai. E nós queremos estar aqui numa atitude de gratidão e de adoração, lançar aos Teus pés uma adoração extravagante, uma verdadeira entrega ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, por tudo ainda que os nossos olhos não contemplaram e sabemos que vamos ver, Pai, porque Tu não és, ó Deus, um homem para que minta. Tu não é aquele que promete e não cumpre. O Senhor é fiel em todas as Suas promessas. Nós não queremos chegar tão somente a Ti por isso, Pai, mas nós queremos que, independente da situação, independente das circunstâncias, nós possamos Te adorar. Independente desse tempo, ó Deus, de angústia que muitas pessoas estão vivendo, que nós possamos, e que essa pessoa possa ser um verdadeiro adorador, que Te adora em espírito e em verdade, não como uma atitude farisaica, mas de uma atitude verdadeira na Tua presença, Senhor. Que nós possamos nessa noite nos entregar a Ti, como um cheiro suave e agradável às Tuas narinas. Toque em cada vida aqui, Pai. Se porventura há no nosso meio pessoas que estão angustiadas, tristes, se essa pessoa que nos ouviu hoje, meu Deus, que ela possa saber que as correntes caem quando nós adoramos, quando nós nos entregamos, que a história é mudada quando nós realmente nos doamos e nos entregamos de verdade para o Senhor. Que ela possa entender isso e que cada um de nós possamos entender o que é verdadeiramente uma vida de adoração ao Senhor. E Ele está para vir resgatar a sua noiva, que é eu e você, nesse tempo. E Ele quer nos encontrar adorando, adorando e adorando. Independente das circunstâncias, adore a Ele, adore a Ele. Glória a Deus. Entrega a palavra agora. Que Deus te abençoe.